Então, vamos lá. Como o Marco já me apresentou, eu sou o monitor da disciplina, o Rodrigo, aluno de mestrado. E, bem, hoje eu vou dar uma aula de aritmética binária, inteiras e ponto flutuante. Inteiras vocês já viram desde o começo do curso, sei lá, eu acho que todo mundo tem uma boa noção de como eles são armazenados e como você calcula em cima deles. Ponto flutuante é uma coisa um pouco mais confusa, eu diria. Tipo, você tem que representar números reais em um registrador de tamanho finito e muita coisa dá errado. Então, vai ser legal até de olhar para trás e pensar, meu Deus, como é que aquele trabalho deu certo? Nossa, podia ter tirado zero. Sei lá. Então, vamos lá. A primeira coisa para a gente mover em direção a isso é relembrar conversões. Conversão de decimal para binário. Então, vamos converter esse número aqui, 52,875. É um número quebrado e talvez lá na primeira disciplina do curso vocês tenham aprendido pelo método da divisão. Você vai dividindo por 2 e pegando os restos. Tem uma forma um pouco mais direta de fazer, eu acho, pelo menos é o jeito que eu gosto, que você considera um número binário como uma sequência de algarismos, né? Então, tipo, eu tenho, sei lá, um monte de algarismos, alguns deles vão estar antes, outros vão estar depois numa vírgula. Uma vírgula aqui. Se a gente for olhar, assim, digamos que eu dei para você esse número. Esse é o 1 em binário. Se em vez daqui eu colocasse esse 1 aqui, eu teria o 2. Se eu colocasse na próxima posição, eu teria o 4. Se eu colocasse na posição do 4 e do 1, eu teria o 5. Então, meio que cada posição tem um valor inerente a onde ela está, né? Então, a primeira posição, ela corresponde a 2 na 0, que é o nosso 1. A segunda, 2 na primeira, que é o nosso 2. 2 na segunda. 2 na terceira. E assim por diante, até ad infinitum. Então, convertendo para números decimais para ficar mais visível, aqui valeria 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e quanto você quiser mais para frente. A questão é, quando você vai converter um número, você precisa fazer uma sequência que compõe esse número. Então, eu preciso de bits que formem 52. Se a gente for da esquerda para a direita, a gente consegue avaliar, tipo, a maior posição que encaixa dentro do número para compor ele. 64 é maior que 52, então não faz sentido ele estar na composição binária. 32 é menor, então já entra. A gente pode colocar aqui. Então, 32 faz parte. De 32 para 52, a gente já completou uma boa parte do percurso. Então, faltam 20 números. A gente precisa que o restante dos bits forme 20. 16 é menor que 20. Agora só falta 4. 8 é maior que 4. 4 é igual a 4. E fechou. 32 mais 16 mais 4 vai dar 52. A gente tem nossa parte inteira. A parte fracionária é exatamente a mesma ideia. Então, depois da vírgula, a gente vai ter um 2 na menos 1. Depois, um 2 na menos 2. Um 2 na menos 3. E não importa quão para lá você vai, é só continuar adicionando menos 1 no expoente do 2. E isso, do mesmo jeito que o outro, a gente pode converter para decimal. Então, seria que 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2, 0,5. 2 elevado a menos 2, 1 sobre 4, 0,25. 1 sobre 8, 0,125. E assim por diante. 0,0625 e seguindo. Para fazer essa parte, então, o que a gente tem que fazer é exatamente o mesmo esquema da parte inteira.
Então, a gente quer formar 0,875. A nossa parte fracionária. A questão é, 0,5 encaixa dentro de 0,875? Tipo, ele é menor. Então, é o maior número fracionário menor do que essa fração. Então, encaixa, completa com 1. Feito isso, a gente só tem que completar mais 375. Tá. 0,25 encaixa em 375. Então, ele também faz parte. Com isso, falta 125. 0,125 é exatamente o que a gente precisa. Então, completado o nosso número, dá para zerar o resto das casas. Apagando toda a sujeira, a gente tem nosso número completo. Se você seguir essa coisa de 0, 1, 2, menos 1, menos 2, menos 3, sempre vai funcionar. Então, levem para a vida, que é um jeito bem simples de fazer. Para o número de baixo, é a mesma coisa. A diferença do de baixo para o de cima é que ele só tem casas quebradas, né? Então vai ser um pouquinho mais chato. Mas dá para seguir o mesmo esquema. É só encher de um monte de casas binárias. Cada casa vai valer um certo tanto. A nossa vírgula vai estar em um determinado pedaço. Por exemplo, vamos chutar aqui. Parte inteira 0, a gente tem que formar 0. Tipo, 0 já está formado, então nem faz muito sentido. É só zerar a parte inteira. O que a gente precisa é da parte fracionária. A parte fracionária, se a gente seguir o mesmo esquema do de cima, esse pedaço vale 2 na menos 1, 2 na menos 2, e assim por diante. Convertendo para o jeito rápido de olhar, a primeira casa vale 0,5, 0,25, 0,125, 0,0625, 0,03125. Novamente, outro macete para isso é você pegar o primeiro e ir dividindo. Então, esse vale 1, você divide por 2, 0,5, divide por 2, 0,25, divide por 2, 0,125, e assim por diante. Até que, magicamente, a gente acabou chegando no número que precisava. Então, esse espaço vale 0,5, esse 0,25, 0,125, 625, e aqui 3,125, que é nosso número. 0,5 é maior do que aqui, então não faz sentido ele fazer parte da composição. 0,25 também é maior que isso. 0,125 ainda é maior. Se aqui tivesse um 1, por exemplo, tipo, não teria como voltar atrás do que a gente já colocou. Então, 0. 625 também é maior. 3125 é o que a gente precisa. E com isso, convertido de um jeito bem rápido e funcional. Tá. Então, aqui, a resposta do de cima. Novamente, nossa conversão do 0 vai subindo depois da vírgula para a esquerda. E descendo, 2 elevado a menos 1, menos 2, menos 3 à direita. O de baixo, também. Não tem nada na parte inteira. Parte fracionária, a gente só tem que achar onde encaixa. Aqui é a resposta. E agora, o esquema contrário. A conversão de binário para decimal. A gente pode usar exatamente a ideia que foi feita em cima. Então, você pode colocar aquelas casas. Então, são 7 bits, 7 casas, 7 espaços. Cada espaço valendo uma potência de 2. Então 2 na 0, 2 na 1, e assim por diante. 2 na 0 é a mesma coisa que 1. 2 na 1 é a mesma coisa que 2. 4, 8, 16, 32 e 64. Tendo esse esquema de bits, basta a gente posicionar cada um desses aqui em cima, de acordo com sua casa. Então, 1, 0, 0, 1,
1, 0, 1. E para descobrir o número decimal correspondente a esse binário, o que a gente faz é multiplicar o que está em cima pelo que está embaixo. Então, tipo, a gente tem 1 vezes 1, mais 0 vezes 2, mais 1 vezes 4, mais 1 vezes 8, mais 0 vezes 16, mais 0 vezes 32, mais 1 vezes 64. No fim das contas, é só somar. Tipo, isso 0, isso 0, isso 0. Vai dar 64, mais 8, mais 4, mais 1. Que é a mesma coisa que 64 mais 8, 72. Mais 4, 76. Mais 1, 77. Nossa conversão. Aí, o de baixo é exatamente o mesmo esquema. Então, a gente espalha 4, 5, 6, 7 casas, 7 algarismos. Né? 4, 5, 6, 7. 3 deles estão antes da vírgula, então vírgula a partir do terceiro. Antes da vírgula, a gente tem 2 elevado a algarismos positivos. 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2. À direita da vírgula, algarismos negativos. 2 na menos 1, 2 na menos 2, 2 na menos 3, caraca, e 2 na menos 4. Não importa quando você treine sua mira, desenhar nesse programa continua difícil. Tá. Então, novamente o esquema, a gente posiciona os números. 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. E a gente vai multiplicar o de cima pelo de baixo. Como não dá para enxergar direito, né? Entender o que é aqui, a gente converte para decimal. 2 na 0 é a mesma coisa que 1. Tá. 2 não é a mesma coisa que 2. 2 na 2, 4. Então, essa casa vale 1, vale 2, vale 4. Desse lado, é só dividir por 2. 1 dividido por 2, 0,5. 0,5 por 2 é o valor desse 2 na menos 2. 0,25. Por 2, 0,125. Por 2, 0,0625. Só alinhar isso aqui. Ok. Próximo passo, multiplicar. Multiplica 1 por 4, 0 por 2, 1 por 1. E teremos nossa parte inteira. Então, 1 vezes 4, 4. Mais 1 vezes 1, 1. 4 mais 1, 5. Para a parte fracionária, novamente. 1 vezes 0,5. Então, 0,5 mais 0 vezes 0,25 dá 0. 0 também. 1 vezes 0,0625, 0,0625. Somando isso, a gente tem que nossa parte depois da vírgula é 0,5625. Então, o resultado vai ser só a soma da parte inteira mais a fracionária. 5. Tá, eu vou escrever com o texto compreensível. 5,5625. Que é exatamente o que a gente esperava. Então, a gente já sabe como converter. Uma pequena revisão sobre como a gente armazena esses números. Tipo, tem vários jeitos de você armazenar um número inteiro em registradores. Por exemplo, o 88, você pode só jogar ele para a base 2, que seria converter para binário. Complemento de 1, que é negar o que tem na base 2, então 0 vira 1 e 1 vira 0. E complemento de 2, que é negar e somar 1. Cada um desses tem sua utilidade. Então, por exemplo, em C, se você escrevesse isso aqui, unsigned int a, ele ia armazenar um número na base 2. Porque não tem sinal, né? Então, não precisa armazenar isso. Se você só colocasse int a, você teria alguma coisa em complemento de 2.
Porque o complemento de 2, além de armazenar um número, ele está armazenando o sinal dentro dele. E facilita para operações de subtração. Então, né, basicamente isso. Passando dessa representação, que até agora era uma coisa razoavelmente simples, a gente chega no problema. Como a gente representa números reais? Tipo, um número real ele pode ser infinito. Então, né, não importa o tamanho do nosso registrador, não teria como guardar π. Ou pode ser extremamente pequeno. Por exemplo, a gente quer armazenar objetos em um jogo, e os objetos podem ser do tamanho de um planeta ou do tamanho de um transistor. Como é que a gente armazena esse tamanho? Tipo, usando a mesma unidade. Tem que ter alguma estrutura que consiga guardar isso. Além disso, tem alguns números que eles não são representáveis. Por exemplo, se você tiver 0,1, em decimal isso aqui é simples, né? 0,1. Na hora que você passa para binário, ele vira uma dízima. Então, não tem como você representar perfeitamente. Ou tem números que em binário são normais, você só olha, ah, tá, que número bonito. Aí, quando voltar para decimal, vai virar uma dízima. Então, é entupido de problemas isso aqui. Bem, e né, problemas sempre levam a histórias. A história da computação em ponto flutuante começou com... No começo era caos. Então, cada sistema tinha sua própria implementação em hardware ou software. Então, ou você tinha um sistema dedicado com seu próprio tamanho de ponto flutuante, suas próprias operações, ou você tinha um software, uma biblioteca que você importava e ela fazia as contas do jeito dela. O problema disso é que, por exemplo, se nós fizéssemos um programa para um foguete e a gente testasse no nosso computador, beleza, deu o resultado correto. Aí a gente coloca no foguete. O foguete tem outra biblioteca, tem outro hardware. Na hora que ele sair da Terra, ele vai explodir. Então, né, dá errado. Ou, sei lá, você vai apresentar seu trabalho e roda aqui, mas não roda no DINF. O que adianta? Então, em 1985, o I3E, que é uma associação sem fins lucrativos, é o Instituto dos Engenheiros, eu tenho uma colinha aqui, Eletricistas e Eletrônicos. E de acordo com a Wikipédia, super confiável, é a maior organização profissional dedicada ao avanço de tecnologia em benefício da humanidade. Em resumo, eles concentram um monte de gente que conhece um monte de coisa sobre eletrônica e eles definem padrões para a computação. E um desses padrões é o I3E754, que define como números de ponto flutuante eles são armazenados e os cálculos são efetuados em máquinas. Tipo, padrões podem parecer uma coisa... Ah, eu tenho que me forçar a fazer isso. Mas eles são muito úteis para tudo. Por exemplo, a internet não existiria sem padrões. Como você acessa com o navegador o Google e o Facebook ao mesmo tempo? Tem, tipo, diversos padrões e todo mundo sabe qual exatamente a sequência de passos que ele tem que seguir para chegar a determinado objetivo. Então, com isso, as coisas funcionam e fabricantes diferentes podem conseguir o mesmo lugar. Exatamente como o trabalho de vocês. Esse padrão, ele não garante nada, além de que todas as máquinas seguindo ele vão ter o mesmo resultado. Então, você vai rodar o mesmo programa nelas e vai ter o mesmo resultado. É só isso. Bem, esse padrão funciona da seguinte maneira. O número em ponto flutuante ele é armazenado seguindo uma notação científica. Provavelmente vocês já viram isso em algum momento da vida, mas a notação científica ela divide um número em partes. Sinal, mantissa, que são os seus dígitos significativos, por exemplo, 5,47 vezes 10 à oitava. Então, isso aqui é a mantissa, 5,47. A gente tem uma multiplicação vezes a nossa base. Tipo, normalmente a gente usa a base 10, números de 0 a 9. Em binário a gente usa a base 2, então por isso multiplicado por 2. E um expoente, que diz quão grande é esse número.
10 a 8 ou 10 a 40. Então, aqui. Cada parte dessa é armazenada num pedaço do nosso registrador. Então, a gente tem um bit, que é o nosso campo de sinal, um campo de expoente, que armazena esse pedaço aqui em cima, e um campo de fração, que armazena a nossa mantissa. Começando a explorar essas partes, o nosso campo de sinal tem duas opções, né? Ou o sinal é positivo, quando o campo vai ter 0, ou é negativo e o campo vai ter 1. Esse estilo de representação usando um bit para dizer se é mais ou menos é chamado de sinal magnitude, que é bem diferente do que a gente usa para números inteiros, né? Mas aquele esquema de você embutir o sinal dentro do número, ele funciona bem para inteiros porque você tem um registrador só, e nesse registrador você tem todo o número. Aqui você separa em partes, então, tipo, em que parte dele você representaria o sinal? É um pouco mais complexo. Além disso, separar, ele facilita algumas operações mais para frente, que a gente também vai ver. A mantissa, que são os números propriamente ditos, os algarismos propriamente ditos dentro do número, tem 23 bits, então é razoavelmente pequeno, né? Referente à fração binária, e deve estar normalizado. O que é normalizar? É você pegar um número e colocar a vírgula à esquerda de um algarismo significativo. Tipo, só pode ter um número diferente de 0 à esquerda, e tem que ter exatamente um número. Então, a ideia é, você vai pegar essa vírgula e puxar duas casas para a esquerda, nesse caso. Quando a vírgula vai para a esquerda, você vai somar o número de vezes no expoente. Então, 3 mais 2 deu 5. Por outro lado, nesse outro exemplo, para você normalizar, você precisa puxar a vírgula para a direita, até ter só um algarismo diferente de 0 à esquerda dela. Então, você pulou 1, 2, 3 casas, então você vai subtrair do seu expoente o número de vezes que você andou. Então, 3. 0 menos 3, menos 3. E essa é a normalização, 1,4 vezes 10 a menos 3. Aqui mais alguns exemplos, dessa vez em binário, né? Base 2. A ideia é, você tem seu número, novamente, você precisa da vírgula depois do primeiro dígito significativo. Nesse caso, o único dígito significativo é o dígito 1. Então, vírgula vem para cá. Você tem que andar 1, 2, 3, 4 casas. Como você foi para a esquerda, você vai somar 4 no expoente. Veja que não tem vezes 2 elevado a nada. Isso significa que é vezes 2 elevado a 0. Tá? Então, somando 4 com 0, a gente tem 2 elevado a 4. Aqui a vírgula ficou logo depois do primeiro algarismo significativo. Veio para cá. Nesse outro exemplo de baixo, mesma coisa. Vírgula depois do primeiro 1. Aqui. Você tem que andar com a vírgula para a direita. 1, 2, 3 posições. Não tem nada, então, supostamente começou com vezes 2 na 0. Como você andou 3 posições para a direita, você subtrai 3. Então, coloca aqui. A parte normalizada, 1,0,10, vírgula aqui, vezes 2 elevado a menos 3. Esse pedaço. Bem, agora exercícios. Então, eu vou fazer o primeiro aqui, porque, sei lá, vai que alguém não estava prestando atenção. A ideia da normalização é, você tem uma vírgula, respostas. Você tem uma vírgula aqui no fundo, você vai puxar até só ter um 1 à esquerda dela. Então, no começo, o seu número estava vezes 2 na 0. A vírgula vai caminhar daqui 1, 2, 3 posições. Então, como foi para cá, você somou 3. Esse 0 ficou 1,001 vezes 2 na terceira. E é isso que eu espero de resposta nos próximos exercícios, nos próximos exemplos. Então, é isso mesmo. Foi o que vocês chegaram. É notação científica, mas é notação científica em binário, então na base 2. Por isso, vai ser multiplicado a 2 elevado a alguma coisa. Se você tivesse base 16, seria multiplicado por 16 elevado a alguma coisa. Então, novamente, a ideia desse, você tem a vírgula, anda 3 casas para a esquerda,
então você vai somar no expoente 3. No próximo, você tem que ir para a direita, você vai somar 1, 2, 3, 4 elementos. Como é para a direita, menos 4. 2 na 0, menos 4, 2 na menos 4. Que foi o que a grande maioria chegou. Aliás, todos. No último, mesma coisa, você tem que deixar só um para a esquerda, então você vai andar 1, 2, 3 casas para a esquerda, mais 3. E é isso. Tá bom, continuando com a mantícia. Vocês perceberam que, né, em todos os exemplos a gente chega em 1, alguma coisa, ou 1, alguma outra coisa, ou, né, independente de onde a gente chegar, sempre tem 1, alguma coisa. E o padrão I3E, né, foi feito por pessoas experientes nisso, então eles perceberam isso. Então, o que eles fazem aqui em F, eles não colocam todo o número. Eles colocam só essa segunda parte. Só isso é armazenado. Então, ele estabelece que sempre existe um 1 implícito à esquerda de F. Ele considera que esse 1 existe e a gente não precisa guardar. Por exemplo, se aqui dentro do F tiver aquele valor ali. Então, se aqui dentro tiver 00101, aqui, o nosso valor real é 1 mais aquilo que está dentro, 00101. O nosso 1 implícito. E aqui embaixo diz a mesma coisa. Mantícia real é 1 mais o que tem aqui dentro. Efeito colateral, a gente tem mais precisão. Em 23 bits, a gente está guardando 24 bits de verdade. Então, é uma coisa útil quando tem pouco espaço. Expoente. Expoente tem 8 bits e ele determina a magnitude do número. Quão grande o número é. Se o número pode ser elevado a 2 elevado a 40 ou 2 elevado a menos 40. Então, um é gigante, outro é minúsculo. E essa parte que define. Ele codifica alguns casos especiais, 0, infinito, se você tiver um overflow ou um underflow, provavelmente isso vocês já tiveram em algum código, e none, not a number. Então, se você tiver uma divisão por 0, um 0 elevado a 0, alguma coisa que não esteja matematicamente definida vai dar none. Se vocês já mexeram com matrizes, pelo menos eu tive uma disciplina onde você tinha que... Nossa. Você fazia um código e usava matrizes com números muito pequenos. E era bem comum de começar a aparecer inf, nan, em um código em C mesmo. Então é uma coisa que vocês vão encontrar e vão entender o que isso significa. Tá. Dentro do I3E754, dentro do ponto flutuante, a gente tem um número inteiro, que é nosso expoente. E ele pode ser positivo ou negativo, mais 40 ou menos 40. Então, a gente tem que, de alguma forma, representar isso aqui dentro. E aí volta ao problema, como representar números inteiros. Tem várias opções, complemento de 1, complemento de 2, sinal magnitude, alguma outra coisa mágica que apareça. E, bem, o único jeito de descobrir a melhor forma é explorar cada forma. Tá. A primeira delas é o complemento de 1. Tipo, não adianta a gente... A primeira seria o binário, né? Só transferir. Mas ele não representa números negativos. Então, passando para os que representam, complemento de 1. Problema do complemento de 1. Você olha dois números. Qual é maior? Se não tem sinal, esse é maior. Mas, né, tem sinal. Então, esse é maior. Tá, beleza. Isso não é exatamente o problema. O problema é o seguinte. Se você tiver um número, por exemplo, mais 1, você tem também o mais 2. Mas, além disso, você tem o menos 1. Você também tem o menos 2. Então, colocar aqui do lado, esse é o menos 1, esse é o menos 2, esse é o mais 2, e aqui embaixo tem o mais 1. Perceba que números positivos crescem para cá. Quanto mais para cima, mais positivo. Números negativos para cá. Quanto mais para baixo, mais negativo. Então,
não é uma coisa direta, você olha o número e sabe. É um pouco perdido isso, a direção. Então, os circuitos podem ficar um pouco complexos. E a operação de comparação é uma coisa que você faz para quase tudo em ponto flutuante. Vocês vão ver que, por exemplo, para soma, você precisa fazer isso. Então, é importante que seja rápido. Por isso, o complemento de 1 não adianta nesse caso. O complemento de 2 tem exatamente o mesmo problema. Então, você olhando, você não sabe direto qual é maior, qual é menor. Sinal magnitude corrige isso. Então, você tem um bit que define se é positivo ou negativo. Você sabe qual é maior só pegando o positivo. E se os dois forem com o mesmo sinal, bem, pega essa segunda parte e compara, faz uma comparação sem sinal, uma comparação bem simples, para saber quem é maior. Por isso, o seu uso é viável. Ele tem um padrão e tem uma ordem dos bits. O que é positivo começa com 0 e negativo com 1. O problema exige complemento de 2 nas operações. Mas, assim, não é tão fundamental. A gente está lidando com 8 bits só. Mas pode ficar melhor. A gente tem uma notação mágica, que não é tão mágica, mas é interessante. Se chama notação de excesso. Então, na notação de excesso, cada número é codificado com um padrão de bits de comprimento convencionado. O que isso significa? Significa que a gente tem 8 bits no nosso registrador, e por isso a gente vai usar 8 bits. É só isso. Então, 8 bits a gente pode armazenar 256 números, de 0 até 255. Né? Quando é tudo 0, 8 bits 0 ou 8 bits 1. Esses números a gente vai dividir pela metade, metade é positivo, metade negativo. E é representado em ordem crescente e decrescente, como se estivéssemos contando em binário. Parece confuso? Não é. É simples. É tipo assim. Você tem seus 8 zeros. Você tem seus 7 zeros e um 1. E lá no fim você tem um monte de 1. Assim. Vários números no meio, mas início e fim. A ideia é a seguinte. O nosso menor número, esse aqui, é mapeado para o mais negativo. Menos 128 vai ser esse cara aqui. O próximo vai ser o segundo menos negativo, menos 127. E assim vai crescendo. Até chegar aqui, o penúltimo e o último. O último é o mais positivo, mais 127. E o anterior dele, mais 126. Então, só vai crescendo. Por que mais 127 e não 128? Porque o zero é positivo. Então, o zero faz parte desse pedaço. Tem um exemplo aqui para frente que vai deixar um pouco mais simples, talvez. É esse aqui, com 3 bits. Então, a ideia é a seguinte. A gente tem esses binários. E conforme o valor do binário aumenta, o valor da nossa representação também aumenta. O menor binário, então, 3 zeros, corresponde ao menor decimal, menos 4. O maior binário, que é esse aqui, corresponde ao maior decimal, corresponde a 3. E o binário central, esse cara, 1 e um monte de 0, ele representa 0. Aí aquela coisa que eu falei do 0 é positivo, é tipo isso. De menos 4 a menos 1 são números negativos. De 0 até 3 são números positivos. Metade para cada lado. Bem, tá. Vamos continuar. Acho que se restou alguma dúvida, a próxima parte também pode responder tudo isso. Bem, vamos continuar no Campus Point. Esse pedaço é confuso, assim, falando sério. O campo, esse espaço aqui, ele tem o expoente atual somado com 127. Ou seja, se você tem 4, por exemplo, 2 elevado a 4, aqui dentro não vai ter 4. Vai ter 4 mais 127, que é igual a 131. Então, aqui dentro tem 131, e isso significa que o nosso valor real é 4. Para que isso? Para a gente converter do
dos negativos e positivos até 0 a 255. Menos 127 vai virar 0. 128 vai virar 255. Para isso, só soma. Se a gente for fazer o procedimento contrário, então, se a gente tiver um valor aqui dentro, então, a gente tem 010, 1101. 010, 1101. E a gente quiser a quanto 2 está elevado no nosso expoente real, o que a gente tem que fazer é subtrair 127. A gente soma na hora de colocar aqui dentro e subtrai na hora de tirar. Isso vai dar nosso expoente real, menos 34. Beleza. Tá, vantagem da notação de excesso, dá para comparar valores como se fossem inteiros com sinal. Então, a gente pega positivos e negativos, aliás, aqui seria sem sinal, né? A gente pega números positivos e negativos e compara só entre 0 e 255. Ok. Essa parte é confusa, a gente vai ver exemplos disso. Então, se alguém ainda ficou, talvez dê para entender melhor. Um pequeno exercício. Converter esses valores para I3E. É 1 bit para o sinal, 8 bits para o expoente, aqui, 8 bits, e 23 bits para a mantissa, que seriam os dígitos depois da vírgula. Bem, a ideia é a seguinte. O nosso S, ele é o bit de sinal. Então, ele vai ser 0 se o número for positivo, ou ele vai ser 1 se o número for negativo. Nesse caso, aqui é positivo, então ele vai ser 0. 0. O nosso expoente, ele vai ser o expoente atual. Qual é o expoente atual? Bem, o primeiro passo para descobrir o expoente é normalizar esse número. Então, a gente tem que 1 com um monte de zeros já está normalizado, certo? Ele é a mesma coisa que 1 vezes 2 na 0. Tá? Então, nosso expoente real é 0. 0. Para a gente converter para o que vai armazenar aqui dentro, a gente tem que somar 127. Somando 127, a gente tem que os bits ali dentro vão ser 127. 127 é a mesma coisa que 0 e 7 uns. Ali, exatamente como na resposta do Jorge. A parte da mantissa, o nosso F, ele é esse pedaço do número. Isso aqui. É tudo que tem depois da vírgula. Então, você pega esse pedaço e passa aqui. Então, esse bit é 0. Então, 0. Cara, vai ficar bem compreensível aqui. Tá. 0, 0. Aqui, parte do expoente. E a mantissa, 23 zeros. Um monte de zero. Se, por acaso, fosse 1 aqui, então fosse 100, então 1,100, o que aconteceria com a nossa parte fracionária? O primeiro bit dela, tipo, a gente só copiaria direto. Então aqui seria 1, ó, esse primeiro bit seria 1, e o resto continuaria 0. Beleza? Então, aqui, de um jeito mais compreensível, a gente tem nosso número. Primeiro passo, normalizar. Já está normalizado. Sinal é positivo, então 0. Então, sinal positivo, vem para cá. Expoente, a gente soma com 127 e copia a versão em binário dele para esse pedaço. E fração é isso aqui. E a gente só cola aqui. Parte depois da vírgula. Então, topam fazer o próximo? Esse aqui agora. A questão é, a gente começa a fazer o exercício, beleza. Tem nosso sinal positivo. Ixi, mãe. Sinal positivo.
O expoente, mesma coisa que o do 1. Então, 0 mais 127. E coloca aqui. Nossa fração está normalizado. A gente pega esse pedaço e copia aqui. E seria exatamente igual o do 1. Se nessa hora que eu puxei a flecha eu tivesse copiado de verdade. Então, veja que, diferente do que deveria ser, aqui é tudo zero. É um vetor de zeros. É um caso especial do expoente. Então, é uma daquelas coisas que a gente falou no início. Casos como zero, infinito e none, eles são representados dentro do expoente. Aqui tem uma tabela mostrando isso bem por cima. Então, tipo, você tem alguns expoentes que realmente são expoentes. Mas tem dois casos que eles guardam valores especiais. Quando é tudo zero ou é tudo 1, que são valores reservados. O restante, subtrai 127, você tem seu expoente real. Tá? Explorando um pouquinho esses casos especiais, porque né, é uma parada legal de ver. Quando o expoente é zero, você tem dois casos. De acordo com o seu F, a sua mantissa, os 23 bits, se tudo for zero, você está representando o número zero. Se tiver alguma coisa diferente de zero, você está desconsiderando aquele 1 implícito. Em vez de ter 1, alguma coisa, você está fazendo 0, alguma coisa. Isso é bom, porque, por exemplo, nos mais negativos, nos menores números, você chega até 2 elevado a menos 126, certo? Então, se isso aqui for vezes 2 elevado a menos 126, você tem essa ordem de grandeza. Se isso for vezes 2 elevado a menos 126, na hora de normalizar de verdade, você vai conseguir puxar a vírgula para cá. E você vai estar descendo ainda mais. Você pode chegar a, bem, com certeza, menos 137 fazendo isso. Seria menos 126, menos 23 bits. Mas a questão é, dá para representar coisas muito pequenas. Esse padrão te dá essa possibilidade. Aqui são os expoentes normais, a gente tem aquele 1 implícito, né? E os outros valores reservados, quando o expoente é completamente 1, o valor máximo dele. Também é dividido em dois casos, quando o F, nossos 23 bits, eles são zero, isso representa o infinito. Infinito é overflow ou underflow. E quando você tem alguma coisa nele, você tem none. Uma divisão por zero, um zero elevado a zero, alguma coisa matematicamente incorreta. Então, lembrem disso. Vai facilitar debugar programas no futuro. Bem, mais um breve resumo. Agora, um jeito fácil de converter um número daí 3 é. Então, você pega o vetor de 32 bits, você quer descobrir que número ele está guardando. É só usar essa fórmula. Tipo, essa fórmula gigante aqui. Parece difícil, mas não é. É tipo, esse S aqui está aqui. Esse F é esse pedaço. E o nosso expoente, não tem cinza aqui, então vai ser um azul claro. O expoente está aqui. A ideia é, você substitui cada parte dessas para decimal, tira de binário e coloca em decimal, e substitui nessa fórmula. É isso. Então, essa parte aqui, ela vai dar nosso sinal. Então, se S for zero, o que vai acontecer é 1 menos 0, 2 vezes 0 é 0, vai dar 1, vai ficar positivo. Vezes aquele 1 implícito que a gente tinha, 1,f, está aqui. Vezes 2 elevado ao nosso expoente, e esse excesso é o menos 127. Tá? O excesso 127. É confuso, é grande, mas a gente tem um exemplo. Cola no exemplo. Tá, a ideia é a seguinte. A gente quer representar esse número, 347,625, em float. Então, é o exemplo de ida e a gente pega aquela fórmula no exemplo de volta. A ida para representar para float é, primeiro passo, converte em binário. Então, 347, usando aquele passo a passo dos primeiros slides, vira isso aqui.
Segundo passo, a gente normaliza. Normalizar é colocar vírgula depois do primeiro significativo. Vírgula vem para cá, que acontece aqui embaixo. Essa vírgula caminhou para cá. E ela caminhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaços. Então, vezes 2 elevado a 8. Esses bits aqui, que sobraram, eles são a nossa parte fracionária, o f, que vem aqui. O expoente, novamente, é esse 8 mais 127. Isso aqui entra aqui dentro. Depois feito isso, só colocar o sinal. É positivo ou negativo? Nesse caso, é positivo. 0 ser positivo, 1 ser negativo. Por isso 0. Tá. Vez de vocês. Eu quero o vetor disso aqui. Aqueles 32 bits. Então, encerrando a agonia, temos aqui nossa resposta. Vamos tirar a prova real de tudo. Bem, sinal é positivo, então 0. Aqui. Expoente, converte para binário. O 9 a gente somou 127, deu 136, que veio para cá. Campo de fração, foi só pegar essa parte e copiar. Aqui. E o sinal deu certo. Então, essa parte, estamos de boas. Agora a parte contrária. Pegar o vetor e converter para decimal. Então, primeiro, separar as partes e converter cada uma delas para decimal. Esse bit 1 em decimal é 1. O expoente em decimal vira 124. Né? Só converter. E essa parte, tipo, tem 23 bits. Uma coisa que tem que lembrar é, aqui tem 1, alguma coisa, certo? Então, na hora que a gente for converter para decimal, a nossa resposta é alguma coisa depois da vírgula. Coisas depois da vírgula. Primeira casa depois da vírgula vale 2 elevado a menos 1, 0,5. Segunda, 2 elevado a menos 2, 0,25. Terceira, 0,125, e assim por diante. Então, a nossa resposta, convertendo para decimal, vai ser 0,5 mais 0,25, que é 0,75. Tendo isso, basta a gente jogar naquela fórmula poderosa aqui. 1 entra em S, 124 no nosso expoente, e o F, e 0,75 em F. Tá? Aqui embaixo tem o cálculo, mas é só substituir. Substituindo 1 menos 2 vai dar menos 1, que vai dar nosso sinal negativo. 1 implícito mais 75 vai dar 1,75, que vezes 2 elevado ao expoente, que é esse 124, menos o excesso. Excesso é sempre 127 nesse caso, tá? Float, sempre 127. Menos 127. Calculando, a gente tem esse número aqui. Extremamente quebrado e negativo. Tá, então agora vejo vocês. Bem, vejam, fazendo exatamente o que a gente fez, a gente chega no nosso resultado 136. Não parece estranho? Tipo, a gente tem um ponto flutuante gigante com um monte de número quebrado e no fim chega em 1136. Mano. Mas, tipo, se a gente fizer isso, vai ser exatamente assim que vai estar na memória. Então, é uma coisa mais a se pensar. Tipo, você tem que representar todos os números inteiros e todos os números quebrados em 32 bits. Então, né, a gente vai ver que isso dá problema mais para frente. Mas, seguindo, vamos para as operações. Operação mais básica é a comparação. Mais um exercício aqui. Então, qual é maior? Esquerda positivo. Fechou. Temos maior. Aqui. Próximo. Qual é maior? Da direita.
Beleza. Por quê? É isso aí. Esse cara tem um expoente maior. Então, né? Lembra que tem um 1 oculto aqui do lado, certo? Então, independente do que tiver nesse pedaço, se aqui, por exemplo, fosse 0, 0, então, 0, 0, e aqui fosse 1, 0, 1, com o expoente maior, a gente teria, por exemplo, 1,11 desse lado, e desse lado, como o expoente é maior, teria 10,0. Então, para comparar, a gente pode só olhar o expoente. Funciona. Então, agora, alguém quer responder o último? O primeiro é o número menos negativo. Tipo assim, se a gente tivesse 500 e 600, 600 é maior que 500. Agora, se a gente tivesse menos 500 e menos 600, tipo, eu estou devendo 500 reais no banco e estou devendo 600 reais no banco, se eu estiver devendo 500, eu ainda tenho, né, eu tenho um crédito maior, eu estou devendo menos. Então, é a ideia do de cima, só que você inverte quem é maior. Quem tem o menor expoente acaba sendo maior. Tá? Se os expoentes forem iguais, você compara o resto. Aqui, o primeiro, de novo, só pelo bit de sinal a gente já sabe que o valor positivo é maior, né? O que é mais. Segundo, a gente tem o mesmo sinal, de um sinal positivo. O cara que tem o maior expoente, ele acaba sendo maior. Digamos, esse aqui, 2 elevado a 0, é menor do que 2 elevado à primeira. E por último, mesma coisa, compara os expoentes, o cara que for maior, ele é o cara que é maior para o lado dos negativos. Então, se a gente tiver uma reta real aqui, então, a gente tem o número 0 no meio, o maior cara para o lado dos negativos está para lá. Ele é negativo e é um número gigante, tipo 9.000. Um cara que é 8.000, ele não é tão negativo, certo? Então, ele é menor, mas ele acaba sendo maior por ser mais para o lado dos positivos. Partindo disso, soma. Tá bom. A soma, ela mostra algumas coisas que podem dar errado enquanto flutuante. Então, para isso, a gente começa com um exemplo. Para esse exemplo, a gente usa a base 10, está todo mundo acostumado. E lembra que ponto flutuante ele tem um limite, né? Assim, digamos, a gente tem 23 bits para representar os dígitos. Então, nesse caso, para mostrar que as coisas nem sempre saem como se espera, a gente vai usar 4 dígitos e um expoente de um dígito só. Um exemplo de soma seria isso. 99,99 mais 0,161. E isso aqui é o que a gente espera. Matematicamente tem que dar isso. Né? Tá. O primeiro passo da soma é normalizar, como a gente já viu até agora. Então, pega a vírgula e coloca do lado do primeiro dígito significativo. Aqui ela vai 1 para a esquerda, fica positivo. Aqui 1 para a direita, fica menos 1. Segundo passo, equalização. Equalizar significa você deixar os expoentes iguais. Então, a gente tem um cara que tem um expoente 10 à primeira, e a gente tem outro com expoente 10 na menos 1. E a gente precisa ou levar os dois para menos 1, ou levar os dois para 1. Nesse passo, o que se faz é levar o menor expoente para o maior. Então, o menos 1 vai virar mais 1. Como que a gente faz isso? Então, está aqui. A gente tem nosso número, vezes 10 a menos 1. Para levar para mais 1, a gente vai caminhar a vírgula para a esquerda, certo? Vai caminhar para cá, vai virar 0, e vai caminhar para cá, vai virar mais 1. 0,01. Vai dar esse número gigante, beleza? Lembra da nossa restrição? A gente podia representar 4 algarismos. Então, 4 algarismos. O resto tem que ser jogado fora. Então, esse 10 aqui, ele não pode existir. A gente tem que arredondar e tirar ele. Tá? Arredondando, 0,16.
Bem, isso resulta em uma perda de dígitos menos significativos, o cara que está mais à direita. Só que isso também explica por que a gente está levando menos 1 para o mais 1, e não mais 1 para o menos 1. Por exemplo, se a gente fizesse o contrário, a gente tinha 99,99 vezes 10 a primeira. Se a gente for levar esse cara para menos 1, ele vai virar menos 1, a vírgula vai caminhar para cá, né? Então, ele vai virar 9.999 vezes 10 a menos 1. Nesse exemplo, tudo funciona. Agora, se a gente só tivesse 4 casas significativas, 3 casas e não 4, a gente teria que pegar isso aqui, jogar um 9 fora. O problema é que esse 9, ele vale muito mais do que esse 1 e 0. Ele vale muito mais que esse 6. Ele está mais perto da vírgula do que os outros. Então, vai ter uma vírgula em algum lugar, né? Temos nossa vírgula e vários números. Cortando esse, a gente corta algo aqui atrás. Cortando esse, a gente corta algo aqui na frente. E por isso é melhor, né? A gente leva do menor para o maior. Escrever um número com maior expoente poderia resultar na perda de dígitos, o que seria muito pior. Exatamente essa a ideia. Então, a soma, ela consiste de você pegar aqueles números que já foram normalizados e equalizados e somar as amantícias. Então, a vírgula já está alinhada. Você só precisa pegar e somar a parte do f. Faz uma soma, o expoente fica exatamente igual. A partir dessa soma, como vocês devem ter percebido, a coisa não sai normalizada, né? Tipo, apareceu um 10 ali. Então, você vai precisar, de novo, normalizar. Para normalizar, você pega a vírgula, passa para cá. Um dígito significativo só. Novamente, aparece aquele nosso novo problema. A gente pode guardar só 4 dígitos. Aqui. Então, o 5 tem que ser jogado fora. 5 tem que ser jogado fora. Só jogar fora não é bem a coisa certa a se fazer, porque a gente está perdendo muita coisa. Né? Então, o que a gente faz é arredondar. A gente precisa jogar fora esse 5, então a gente arredonda o do lado para 2. A conta não é perfeita, mas assim, está perto. Né? Perto do resultado que a gente queria. Na hora que a gente faz isso e arredonda, por exemplo, nesse exemplo, 9,9.995. Na hora que arredondar, ele vai gerar um 0. E novamente vai ficar não normalizado. Então você tem que normalizar de novo. E arredondar de novo. Então você vai fazendo isso até que a coisa fique certa. Então, até que ele fique normalizado e com dígitos do tamanho certo. Só repetir o passo 3 até ficar normalizado. O resultado final depois de tudo isso é 100,2. Que é diferente da nossa resposta, mas é bem parecido. Olha só. Então, de novo, normaliza, que é deixar a vírgula do lado, equaliza, que é deixar os expoentes iguais, faz a soma e renormaliza. Então, para o resultado ficar normalizado de novo. Próxima operação é a multiplicação. Tá. Novamente, o melhor jeito é com exemplo. Então, pequeno exemplo, a gente tem aqueles dois valores de novo. Veja que eles estão normalizados, certo? Então, aqui, vírgula depois do primeiro significativo. O que a gente vai fazer é simples. Não precisa equalizar, não precisa deixar o expoente igual. Pode ser diferente. O que você faz é, pega o f, a nossa parte fracionária, e multiplica ela. Então vai dar um resultado. O expoente desse resultado é a soma dos expoentes anteriores. Então, na multiplicação, você soma expoentes. O que você vai fazer é 1 mais menos 1. Isso vai dar o nosso novo expoente, que é o 0. Só isso. No fim, novamente não está normalizado, então a gente normaliza. Vírgula vem para cá e soma 1 no expoente. Mais 1. E com isso a gente tem o resultado.
Claro, quando a gente fez isso, né, sobraram mais algarismos, teve que arredondar. E poderia ter que normalizar de novo e arredondar de novo. Mas depois de fazer isso, a gente tem esse resultado. Novamente, não é o resultado preciso matematicamente, mas é um resultado muito perto do que a gente queria. E essa é a ideia do I3E. Bem, além dos números e do expoente, a gente precisa do sinal. O sinal segue aquela regra que vocês provavelmente já viram muito na vida de vocês, que é positivo com positivo dá positivo. Então, mais vezes mais é mais com menos é menos, menos com mais é menos e menos com menos é mais. Menos com menos é mais. Então, multiplicação normal. Isso pode ser feito com XOR, um ou exclusivo. Então, é uma porta bem simples que já gera o teu sinal. Isso é uma vantagem bem grande do sinal magnitude, né? Tipo, o sinal está exposto ali para você conseguir calcular a multiplicação. Tem um bit separado para ele. Bem, como a gente já viu, como aconteceu nas duas operações até agora, tiveram erros. E esses erros eles vão acontecer meio que sempre. Então, você só tem que estar de olho de quanto você está disposto a errar e saber quanto você pode errar de acordo com onde você está trabalhando. A questão é, você tem 32 bits para representar um float. Um float, ele representa números inteiros e números quebrados. 32 bits você representa 4 bilhões de números. Tá? Parece muito. Só que você precisa representar de menos 2 a 128 até mais 2 a 128. Que, né, 2 a 129 é muito maior que 2 na 32. E isso só para os inteiros. Ainda tem todas as coisas depois da vírgula entre eles. Então é muita coisa e não cabe. Tá? Falando bem secamente, não cabe. O que acontece é, a gente tem que fazer uma troca. Então, a gente quer coisas muito grandes e quer coisas muito precisas. O que a gente faz é, perto de zero, as coisas são precisas. Longe, as coisas não são precisas, mas elas são grandes. Então, uma forma simples de pensar nisso é, por exemplo, se você tem 0,1 vezes 2 na zero. Tá? 0,1 vezes 2 na zero é preciso, representa uma coisa abaixo de zero. Ou 0,0, isso aqui. Esse número cheio de coisas depois da vírgula, ele representa um número muito pequeno, muito próximo de zero. Então, a granularidade é muito fina. Agora, se você está aqui longe, você vai ter um número, por exemplo, 0, aqui. Esse número aqui, 0,01010 vezes 2 elevado a 100. Tipo, essas casas aqui, na verdade, isso aqui é um número inteiro gigante, certo? E você precisaria de 100 desses aqui para conseguir chegar no bit 1, o bit que vale 2 na zero. Para você chegar depois da vírgula, você precisaria de mais de 100 números aqui. Então, assim, aqui para longe você não consegue representar nem alguns números inteiros. A coisa fica bem grave nesse sentido. Então, o ponto flutuante ele tem problemas. Ele tem erros de arredondamento durante os cálculos, ele tem erro durante o armazenamento. E conforme você vai fazendo operações com multiplicações, exponenciações, o erro vai se acumulando. E no fim, o resultado da sua conta pode dar bem diferente do que você espera. Além disso, alguns princípios da matemática, que são coisas meio óbvias, tipo, você tem uma soma, eu posso somar ou x mais y primeiro ou y mais z primeiro, e o resultado vai ser o mesmo. Não, em ponto flutuante pode dar bem diferente. Então, outra coisa, tipo,
sabendo isso, e sabendo o tamanho dos seus números, você meio que sabe o que esperar de erro, certo? Então, por exemplo, você quer que a tua conta dê 30.1, mas você está trabalhando com números grandes e provavelmente você não vai conseguir chegar perto nisso. Então, você pode estabelecer um erro. Digamos, você sabe que teu erro é de 0.2. Tá? Então, tuas contas podem dar isso. O que você pode fazer é, eu aceito que minha resposta seja até 30.3. E ela tem que ser obrigatoriamente maior que 29.9. Então, você dá uma margem, um erro aceitável. E, bem, é isso que o padrão I3E faz. Ele garante que todas as máquinas que têm ele vão produzir os mesmos resultados para o mesmo programa. Não necessariamente o resultado vai ser correto, preciso, mas vai dar o mesmo resultado, e você vai conseguir controlar os erros a partir disso. Aqui tem um bom exemplo daqueles números grandes que eu falei. Então, você tem um número gigante armazenado em um inteiro e um número gigante em um ponto flutuante. Na hora que você armazena esses dois números e tenta imprimir, o que vai acontecer é o seguinte. Números inteiros, eles só precisam representar inteiros. Então, ele representa todos os inteiros muito bem. Ponto flutuante, ele tenta representar tudo. E, no fim, não consegue algumas coisas. Por exemplo, esse número não é representável. Quando você tenta colocar, ele vai arredondar para o representável mais próximo, o 32. E, além disso, como eu falei no começo, alguns decimais não podem ser representados. 0,10 você tenta representar a uma dízima. Tipo, nem com infinitos bits você poderia. Isso gera erros. Aqui tem um exemplo do 0.10. Então, Guerra do Golfo, 91, base dos Estados Unidos, levando mísseis o tempo inteiro. Mas, né, tecnologia, você tem ótimos sistemas antimísseis, todos counterados com sucesso. A questão é o seguinte, chegou um dia, veio um míssil, bem de boas, todo mundo na certeza de que o sistema antimísseis ia funcionar, e não deu muito certo. Foram investigar a causa e descobriram que o problema foi um programador que não estava muito atento com float. Então, o problema foi imprecisão na representação binária do 0.10. Esse sistema antimísseis, ele incrementava um contador a cada 0.10 segundos, que é uma dízima, não tem como representar. Isso dá um erro. E além desse erro, ele multiplicava o valor com erro por um contador da hora real. Então, o erro aumentava. Bem, aqui a representação ele corresponde a essa dízima, que é imprecisa. Tá? É impreciso por esse tanto. É minúsculo o erro. Só que conforme você vai acumulando, ele fica grande. Em 100 horas, você erra por 0,34 segundos. Tá, para muita coisa, 0,34 segundos é razoável, né? É menos de um segundo, pô. O problema é que para um míssil desses, indo super rápido, bem, você errou por 500 metros. Tipo, por isso é importante você entender seu erro, entender no que você está trabalhando e, né, ter noção do que pode dar errado, o que é aceitável ou não. Como eu disse, tem tipos de... A I3E define tipos de float. Você tem o float em si, que tem 32 bits, e tem o double, que tem 64 bits. Os dois têm exatamente a mesma estrutura, a diferença é o tamanho. Então, no float, 8 bits de expoente e 23 bits de fração, a mantissa. No double, você tem 64 bits de representação no total. 11 bits de expoente e 52 de fração. Tá? Uma coisa que você pode perguntar é, bem, você aumentou 64 bits e só 3 bits de expoente? Por quê? Tipo, não dava só para colocar mais bits no expoente, menos bits na fração, não seria melhor? A questão é, 11 bits de expoente, você representa 2048 códigos. Novamente, você tem dois reservados, um para infinito e none, e outro para zero, e coisas não normalizadas. Os restantes são divididos em positivos e negativos, que vão de menos 1022 até 1023.
2 elevado a menos 1022 é uma parada absurda. 2 elevado a 1023 é uma parada mais absurda ainda. Então, tipo, você tem só 53 bits para representar uma fração mínima do que isso aqui representa. Então, não adianta muito você aumentar o expoente e manter isso aqui pequeno. Porque, tipo, tudo bem, você representa números enormes. 2 elevado a, sei lá, 2048. Mas faz sentido você representar coisas tão grandes? A tua precisão é quase nula. Então, tipo, por isso eles priorizaram. Aumenta bastante o campo de fração e um pouquinho o expoente. Se a pessoa precisar, beleza. Mas a fração é importante. Se ela não quiser isso, bem, crie sua própria biblioteca. Resumindo, a I3E define um padrão para representação e operações para aritmética em ponto flutuante. Como armazena e como faz as contas. Ter um número finito de bits significa que não podemos representar todos os números reais. Então, 32 bits, números infinitos, não rola. E erros vão ocorrer devido à aproximação. Bem, um pouco da história. Como vocês devem lembrar, tem a lei de Moore. Com o tempo, o número de transistores vai dobrando nos chips, certo? Então, quando o ponto flutuante ele foi introduzido, os processadores eles não tinham transistores suficientes para implementar ele. Não tinha como fazer. Então, você precisava de um coprocessador só para o ponto flutuante. Por exemplo, o Intel 8087. Como resultado disso, esses coprocessadores eles precisavam de registradores específicos dentro deles, dedicados. Então, às vezes, tinham registradores separados para eles. Com o tempo, lei de Moore, a coisa melhorou. E chegou um ponto em que a gente não precisava mais deixar separado coprocessador e coprocessador. Então, o ponto flutuante já entrava dentro do chip, a partir do Intel 486, em 1989. Veja que foi pouco tempo depois da I3E, 754, 4 anos depois. Então, já era uma coisa bem estamentada, mas com o tempo conseguiram embarcar. O problema é, quando você embarca, você ainda precisa deixar os programas anteriores compatíveis. Você precisa que as coisas funcionavam antes, continuem funcionando. Então, as ISAs, elas continuaram com bancos de registradores separados, por compatibilidade. Então, o Intel, o 32 bits, ele tem uma pilha de registradores em ponto flutuante, que é separada do registrador normal. O MIPS, ele também tem registradores específicos para ponto flutuante. E é isso que a gente vai falar agora, no finzinho. Ponto flutuante no MIPS. MIPS usa o mesmo padrão, também tem 32 e 64 bits. Originalmente, ele usava um coprocessador chamado de FPA, Floating Point Accelerator, para fazer essas operações. E também é chamado de coprocessador 1. Hoje em dia, já deu para colocar tudo no mesmo chip, só que, bem, continua como antigamente, como se fossem operações separadas em um chip separado. Para essas operações separadas, o MIPS ele tem 32 registradores com precisão simples, de ponto flutuante, o F0 até F31. Diferente do R0 do MIPS, no MIPS o R0 sempre vale 0, É uma convenção. O F0 ele não é assim, ele pode ter qualquer valor. E operações de ponto flutuante só podem usar registradores de ponto flutuante. Operações com inteiros só podem usar registradores inteiros, os R. Somente as instruções de ponto flutuante podem acessar os registradores de ponto flutuante. E além disso, tem 2 registradores, o high e low, para operações que ultrapassem os 32 bits do ponto flutuante padrão, tipo multiplicações ou divisões. Além disso, o MIPS também funciona com precisão dupla. Para isso, ele une 2 registradores em um só. Então, o F0 e o F1 viram um só registrador, de 64 bits. F2 e F3 viram outro. F4 e F5 outro. E você endereça o primeiro deles. Então, você chama o F0 com uma operação de 64 bits. O F2 com outra operação. E tem 16 pares, porque é metade. Só os pares podem ser utilizados. Alguns MIPS, eles também só suportam esses pares para operações de precisão simples.
Então, digamos, os registradores pares, o 0, 2 e o 4, são registradores normais. O 1, o 3 e o 5, os ímpares, eles são extensões. Você não pode usar eles como registradores para operações, mas se você quiser usar um double, você referencia o F0 e ele vai usar o F1 só para completar os 64 bits. Tem diversas operações, as operações são dedicadas, né, porque são registradores dedicados. Então você tem, por exemplo, load word do coprocessador 1, que seria para carregar uma palavra de 32 bits em um registrador ponto flutuante. Load double, 64 bits para um registrador ponto flutuante. Store word, store double, e assim por diante. Tem uma lista enorme que eu vou passar no fim. Essas instruções, elas seguem o mesmo esquema das instruções normais, né? Elas seguem aquele formato padrãozinho. Tem dois tipos de formato, o FR para cálculo em registradores e o FI com imediato. E tem o campo FMT, que define se é precisão simples ou dupla. E veja que, assim, ele precisa armazenar duas coisas, né? Mas ele tem 6 bits. Se vocês me perguntarem por que isso, bem, porque os outros campos, eles meio que já têm tamanho definido, né? Você tem um número definido de registradores, você tem um número definido de operações na ULA. Não adianta aumentar aqui, porque você também teria que aumentar para as operações com inteiros. Então, é o que sobra e é aplicado para isso, certo? Aqui tem um conjunto de instruções gigantes de ponto flutuante, para mostrar que realmente dá para fazer bastante coisa com eles. Você pode fazer branches baseados em um resultado de um ponto flutuante, divisões, adições, comparações, enfim, mover entre registradores. Você pode fazer praticamente tudo que dá para fazer com inteiros. E, sei lá, o que fica dessa aula eu acho que é mais entendam como funciona, saibam que tem erros e cuidado quando usam floats muito grandes. Tá?